Aleluia. Eu estava tão empolgado com a canção que eu atropelei os avisos. Mas você pode dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O rei está voltando, queridos. O rei está voltando. A última palavra do pastor Edson no ano passado falou, olha, vocês acordem, vocês que estão entendendo esse tempo, acordem, porque a nossa salvação está mais próxima. Amém? Nossa salvação. Bom dia, na paz, na graça do Senhor Jesus. Deus te deu um ano maravilhoso. E o pastor Edson ainda está descansando, né, como os nossos irmãos falaram, descansando com os netos. Não é bem um descanso. É uma alegria, mas não é bem um descanso, né? Eu vi uma postagem dele que ele até foi pregar num lugar lá, uma das netinhas foi com ele. É uma alegria, mas também dá um trabalhinho também, não dá não? Pelo menos a nossa lá em casa está dando dá um sufoco, a gente, ó, dá uma suada. Você está aqui nessa manhã, querido? Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 33. É que os irmãos da recepção estão de férias, né? Mas deixa eu perguntar, você tem alguém aqui em nosso meio pela primeira vez? Você pode levantar a sua mão? Duas irmãs aqui, tem mais? Aqui a gente fica meio perdido. Ah, tem mais irmãos lá. Queridos, sejam muito bem-vindos, viu? Se vocês tiverem a oportunidade de vir outro dia, você vai receber um presente, mas hoje nós estamos no período aí de férias, acho que não tem isso organizado. Tem mais irmãos lá? Sejam muito bem-vindos, você é muito bem-vindo nesse lugar, é uma alegria receber vocês aqui, viu? Que vocês possam se sentir em família aqui nesse lugar. Amém? Capítulo 33 do livro de Êxodo, versículo 14, diz assim, Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Vou ler de novo. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe trarei descanso. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Essa é uma boa palavra para ouvir logo no início do ano. Saber que o Senhor está conosco e a sua presença nos traz descanso. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Muito obrigado por esse tempo de adoração, Senhor, em que exaltamos o Teu nome, declaramos o Teu reinado sobre essa terra e a Tua vinda iminente, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, cada pessoa que entrou neste lugar pela primeira vez, ou muitos que já estão acostumados a vir a este lugar, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus tem dado palavras maravilhosas para a gente nessa virada de ano. Ainda estou me lembrando da palavra que o Juninho, nosso querido Juninho, que é diretor da nossa escola, deu a semana passada, não é? Falando a respeito de Noé, a experiência de um recomeço. Ele deu o título, se você não ouviu, ouça, né? Começos e recomeços, muito, muito legal. E ele disse uma coisa, você e eu, nós já temos tudo que nós precisamos. Nós temos o favor de Deus, Deus tem uma vontade estabelecida para cada um de nós, um chamado, algo específico para cada um de nós. Nós temos a garantia da aliança que nós temos com o Senhor. Amém, queridos? Então, e ele colocou também no texto lá que a nossa família é a prioridade que o Senhor quer para a nossa vida. E porque esses dias, queridos, são dias, é natural,
esse é um tempo de reflexão, é um tempo de fazer planos, sim. E é importante nós termos alvos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 9, ele fala assim, eu não corro como quem não tem uma meta. Em outras palavras, está dizendo, eu sei para onde eu estou correndo. Eu tenho um alvo. E eu não luto como quem fica lutando, esmurrando o vento, esmurrando o espaço. Eu tenho um alvo, eu tenho um inimigo para atingir. É como ele está ilustrando, né? Como um atleta que corre para um alvo e ele busca um galardão. Nós também, queridos. Então, é importante fazermos planos. Sim, é importante fazermos planos. Planos para a nossa família, pessoais, familiares, profissionais, financeiros, ministeriais. É importante fazermos planos. Nós temos sonhos que se renovam. E eu acredito, esses dias nós estávamos em casa, e conversando com os meus filhos, né? E eles estavam falando, né, nós estamos traçando planos para esse ano e tal. E eu acredito que para todos nós há uma pergunta que fica sempre no ar. Depois que a gente coloca lá os alvos, e a gente pergunta assim, o que nós podemos fazer de prático? Quem é mais pragmático tem isso, né? O que afinal de contas, eu posso fazer de prático? Por onde eu posso começar e por onde que eu vou trilhar? E logo a pergunta seguinte que vem ao nosso coração é, o que é fundamental? Você que já aprendeu a organizar o tempo, você sabe, né? Você começa o teu dia e a primeira coisa que você faz é um plano na mente ali, alguns põem no papel, outros fazem na mente, mas você já pergunta o que é fundamental, o que eu não posso deixar de fazer hoje. Não é verdade? Sim ou não? Vocês estão aqui, é assim, mais ou menos? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por aí, não é? Então, essa é uma boa pergunta. O que é fundamental? A gente, quando ministra sobre administração do tempo, a gente fala assim, você pega um balde e você tem que colocar muitas coisas. Então, a primeira coisa que você faz é coloque as coisas grandes. O que é fundamental, aquilo que é mais importante. E aí eu quero falar, isso nos leva ao nosso tema de hoje. E o tema é, escolha caminhar com Deus. Essa é uma escolha que eu e você temos que fazer. Se você está fazendo planos, se você está sonhando, se você ainda não sentou para fazer planos, talvez está conversando, mas eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã, que é escolha fazer planos. Escolha caminhar com Deus. E eu li somente o texto principal, e eu quero voltar ao texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 12, se os irmãos puderem voltar lá, volte até o versículo 12, é uma história muito especial, muitos já conhecem essa história, mas é muito especial, esse é um tema recorrente para início de ano, para todo cristão, para aquele que quer conhecer a provisão de Deus, né? Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Aí o Senhor responde. Deus respondeu, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? A primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é que o texto que nós lemos é uma resposta, diga resposta. Deus responde às nossas iniciativas. Deus está pronto
a responder às nossas orações. Mas deixa eu te contar um pouquinho do contexto disso rapidinho. Nós estamos aqui num período, você sabe, a história do Êxodo é a história da saída do povo de Israel do Egito. E eles foram tirados com mão forte, a Bíblia diz, com mão forte, com grandes sinais e prodígios, viram milagres. Deus se revelou a eles, Deus se revelou aos egípcios, Deus se revelou às nações. O Deus então distante se revela em poder, se revela em provisão, se revela em sinais extraordinários, inequívocos da sua presença e da sua ação sobre a terra. E esse povo viu isso, e é interessante que durante esse processo de andar, eles tinham uma promessa da terra prometida, né, de um lugar onde eles estavam agora saindo da escravidão e iam para uma terra que seria deles. E esse é um período de transição forte e que vocês têm tantas expectativas, e algo também nesse processo é algo novo, assim como Noé. Algo que está recomeçando, história que está recomeçando. E durante esse período Deus começa a ensinar a eles, em determinado momento, no que eu quero abreviar, em determinado momento, Deus diz assim: eu vou deixar algumas leis que são mandamentos, vou deixar algumas leis, não é para escravizar vocês, mas leis para proteção, para abençoar a vida de vocês. E Deus chama Moisés ao monte, e Deus entrega a ele a tábua dos 10 mandamentos. Nesse período, um período de aproximadamente 40 dias, Moisés esteve lá no monte, e o povo perdeu a paciência. Um povo que estava acostumado com idolatria, estava acostumado com muitos deuses, um povo que não estava acostumado a pensar por si mesmo, porque eram escravos, estavam acostumados a serem dirigidos. E aí eles perderam a paciência e falaram: não sabemos o que está acontecendo com Moisés, né? E diz aqui, ó, que lá no capítulo 32 diz o seguinte, que o povo resolveu chamar Arão e falou: olha, faz para nós um outro Deus aí, faz aí uma estátua, um bezerro, faz aí um Deus para que a gente possa acreditar e para que a gente tome caminho nesse deserto. E o ser humano é craque em arrumar bezerros de ouro, não é? Coisas que tiram a nossa atenção do nosso Deus. E o homem é craque nisso. As nações, a história mostra isso. E é dentro desse contexto que nós chegamos aqui, no capítulo 33, no versículo 1, que diz assim, que o Senhor, depois de o Senhor, a Bíblia diz que essa desobediência, displicência do povo com o que Deus estava fazendo, isso levantou a ira de Deus. E levantou também, primeiro Moisés intercedeu pelo povo, disse: Senhor, esse é o teu povo, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa esse povo. E o Senhor falou: tá bom, vou dar uma chance para essa galera aí. E aí Moisés desce, e ele também fica irado de ver aquela festa diante daquele Deus já feito, daquele bezerro. Moisés fica irado e Deus exerce a sua justiça. Primeiro ele fala: separem aí aqueles que são por Deus. Então Deus já revela a sua misericórdia. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira. Amém, queridos? Ele deu uma chance para o povo. E aqueles que se separaram, Deus preservou. Os demais, aquelas pessoas que instigaram aquilo foram mortas. E aí nós chegamos no capítulo 33. E aí o Senhor diz a Moisés, se você quiser acompanhar, diz assim: suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Deus falando para Moisés, esse povo aí, ó. E vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. E Deus diz assim: eu enviarei um anjo adiante de vocês, expulsaria os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão!
para uma terra que mana leite e mel. E eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, obstinado, para que eu não os destrua no caminho. Deus está dizendo assim, sabe, em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: Moisés, ok, perdoei aqueles que quiseram receber perdão, agora pega essa turma aí e vai para a terra. Olha, quer saber, eu vou te mandar um anjo na frente. Algumas versões falam o anjo, não é? Mas talvez a versão mais adequada é um anjo, porque não era, porque a Bíblia, quando fala o anjo do Senhor, em geral fala da presença, da teofania, da presença de Jesus lá no Antigo Testamento. Mas, queridos, ele fala, eu vou mandar um anjo, mas eu não irei na presença de vocês. Moisés guardou aquilo no coração. Se você continuar o texto, você vai ver que o povo ouviu isso, e o texto diz que o povo se contristou de maneira que eles começaram a prantear. Quando o povo ouviu isso, eles começaram a prantear. E olha só, queridos, como esse povo já sabia qual a diferença da presença de Deus no meio deles, e eles até... Deus fala para ele, eu quero que vocês tirem os atavios, as joias de vocês. Os atavios representavam um tempo de alegria. E Deus, eu quero que vocês mostrem que há contrição no coração de vocês. Em outras palavras. E aí nós chegamos no versículo 12, que nós lemos aqui. Moisés vai para a face do Senhor, para diante do Senhor, e ele começa com uma conversa. Sabe aquela conversa de amigo? Aquela conversa de, eu sei que eu não estou bem na fita. Moisés vai com uma conversinha e fala assim, Senhor, eis que o Senhor me fala para conduzir esse povo, mas o Senhor não disse quem vai comigo. Eu posso imaginar o Moisés numa voz assim, bem, sabe, aquelas orações que a gente chega devagarinho diante de Deus, envergonhado. O Senhor disse, eu conheço você pelo nome, e você alcançou misericórdia. Agora, se eu alcancei favor diante do Senhor, de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho. Para que eu te conheça, primeiro, e obtenha o favor diante de ti. Lembre-te que essa nação é teu povo. E Deus falou assim, tá bom, Moisés, eu te conheço pelo nome mesmo, eu vou contigo. E vou te dar descanso. Que palavra maravilhosa. Isso já é maravilhoso. Mas agora o foco de Moisés já não é mais isto. Aí ele fala assim, parece que replicando, o Senhor acabou de dizer que estaria com ele, ele falou, se a tua presença não for comigo, e em outras versões diz, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Sabe o que Moisés está dizendo aqui, queridos? Moisés, apesar de estar com a garantia nas mãos, apesar de Deus dizer para ele, olha, estou te mandando um anjo, e ele vai anular os seus inimigos. Deus está dizendo assim, olha, eu vou te dar a terra que mana leite e mel. A terra para eles representava riqueza, destino, família, progresso, liberdade, posteridade, poder político, reconhecimento naquele momento. De que agora eles eram uma nação. Mas Moisés diz em seu coração, nada disso tem valor se o Senhor não for conosco. Nada disso tem importância. As bênçãos, as conquistas, o sucesso profissional, a família feliz, a minha efetividade no trabalho, a riqueza, a saúde. Moisés estava dizendo, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair desse lugar. E aí ele fala uma coisa assim tão especial, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu, teu povo, será
que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra. Sabe que eu posso ouvir um coração dizendo assim: Senhor, não são as bênçãos que mostram o teu amor para comigo, não é o meu sucesso, nem é o sucesso da minha família, mas, Senhor, o que eu consigo entender o teu amor quando eu estou com o Senhor, quando a tua presença enche o meu coração, quando eu percebo que o Senhor caminha comigo, me corrigindo, me levando, me dando direção. Ele diz: faz-me saber o teu caminho. Ele diz: há algo mais importante do que todas essas coisas. Não é isso que nos faz nos ver como separados, como amados, como favorecidos. Não foi isso que o Senhor fez quando enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, queridos. Quando nós nos sentimos, o Senhor da glória desceu do céu e deu a sua vida pela minha vida, aí o nosso coração se enche de alegria. Todas as outras coisas perdem o sentido, a importância, a primazia para a nossa vida. Deus responde ao anseio de Moisés. No versículo 17, ele diz assim: depois dele fazer essa pergunta, não é dessa forma que nós nos sentimos, e as nações olham para nós como um povo separado, de o Senhor andar conosco. Aí o Senhor disse a Moisés: farei isto que você falou, farei também isso que você falou, diz o texto. Porque Deus disse que iria andar com ele, mas agora Moisés falou: a tua presença irá conosco. Farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim. E no versículo 18, começa um processo crescente, queridos. Eu quero que você guarde esse pequeno relato. Começa um processo crescente de intimidade e relacionamento. Logo em seguida que o Senhor fala isso, né, para ele aqui, ó, você alcançou, e eu conheço o teu nome. Logo em seguida Moisés disse assim: peço que me mostre a tua glória. Sabe por quê, queridos? A presença de Deus nos faz querer mais de Deus. A presença de Deus é tão prazerosa que nos faz almejar mais de Deus. E aí Deus responde a ele. Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de você, Moisés. Hoje nós cantamos, cantarei da bondade. Ah, não foi hoje que nós cantamos, mas cantamos hoje sobre a bondade de Deus em algum cântico. Eu falei: oh, que cântico, né? Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de você. Queridos, capítulo 34, a palavra de Deus diz que o Senhor se apresentou a Moisés. E o Senhor mesmo declarou a respeito dele mesmo: o Senhor é um Senhor Deus de misericórdia, de fidelidade, de bondade. Isso é maravilhoso, né? Que experiência maravilhosa, não é? Eu quero chamar a tua atenção nessa experiência, queridos, para algumas verdades palpáveis. Elas são espirituais, mas elas são palpáveis. A primeira verdade palpável é que a presença do Senhor tira o temor da nossa alma. A presença do Senhor tira o temor. Ele diz assim, no versículo 14, do capítulo 33, eu te darei descanso. Fala, e algumas versões, pode ter na sua Bíblia, te darei descanso dos teus inimigos. Quais são os inimigos que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são os inimigos que você vislumbra aí para frente? Eles tinham os jebuseus, todos os zeus daquela terra. Quais são os inimigos? Mas uma coisa, querido, é verdade. Há um inimigo comum nesses tempos. O medo, o pavor que esses novos tempos têm gerado no coração dos homens.
Pessoas têm ficado enclausuradas dentro das suas casas. Pessoas têm medo de fazer planos. Medo do inimigo que se apresenta, ele nem vê, mas se apresenta. Medo da morte, medo da escassez. Medo do sofrimento, medo da violência, medo da traição, medo de perder a família, medo do fracasso, medo das incertezas. A primeira verdade palpável que eu quero te dizer, que a presença do Senhor tira o temor da nossa alma. Salmo 112, versículo 1, diz assim: aleluia, bem-aventurado é o homem, ou aquele que teme ao Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos. No versículo 7 diz assim: não se atemoriza com más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Primeira verdade palpável, queridos. Segunda verdade palpável: a sua presença nos faz compreender profundamente o seu amor e nos enche de alegria e de gratidão. Versículo 17 do capítulo 33 que lemos diz assim: porque você achou graça aos meus olhos, eu te conheço pelo nome. Eu não sei quanto a você, mas o meu coração se enche de alegria quando eu sinto em meu coração a presença do Senhor. E Ele diz assim para mim: Davi, eu conheço você. Conheço o teu deitar, o teu levantar. Ainda a palavra não te subiu a boca, mas eu já sei, eu já conheço. Eu já contei aqui que eu tive uma experiência de uma palavra de Deus, através de uma profecia. E eu não vou contar de novo, mas o irmão falou assim: Davi, assim, assim, assim. Eu falei: meu Deus, é comigo, ele está falando comigo. E eu saí daquele lugar chorando, dizendo assim: o Deus da glória, tantos milhões de pessoas e Ele desce para falar comigo, o Senhor da glória. Você já teve essa experiência? O Senhor dizendo: eu te conheço, e você achou graça aos meus olhos. Graça significa, não é que porque você é bonitinho, Davi. Não. Não é porque você é inteligente ou não é inteligente. Não é porque você é isso ou aquilo, não são pelos teus méritos, é graça. Você achou graça aos meus olhos. Eu decidi te favorecer. A minha iniciativa decidiu te favorecer. Foi por isso que eu enviei meu filho. Primeira coisa, queridos. Mas eu vejo a graça de Deus em tantas experiências. A presença de Deus nos faz entender o seu amor. Compreender o seu amor. Você compreende o amor de Deus quando você anda com Ele. Dia a dia você anda com Ele. Salmo 16, 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. O salmista está perplexo com a presença de Deus, queridos. Terceiro ponto: sua presença nos enche de ousadia e mais sede de Deus. Quando Moisés diz para o Senhor: rogo-te que me mostre a tua glória, é porque a presença do Senhor inundou o coração dele. Ele disse: eu posso dar um passo a mais. Eu posso dar um passo a mais nessa comunhão. Senhor, rogo-te que mostre a tua glória. O salmista diz em 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quanto maior relacionamento, maior desejo de conhecer o Senhor. Quanto maior conhecimento do Senhor e presença do Senhor, mais experiências você tem com Ele, mais seguro você está nele, mais ousadia o Senhor te dá, tanto para com Ele, como para com as situações. Quarto ponto: Deus está pronto a responder quando o buscamos. O Senhor está pronto. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e eu mesmo vou te proclamar o meu nome.
a um coração sedento, Deus quer responder, queridos. São verdades espirituais, mas elas são, eu quero te garantir, elas são palpáveis. Você pode, é espiritual, mas parece que você pode tocar aquilo, de tão verdadeira que são. De tão verdadeira que são. Isaías 44:3 diz, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Jeremias 29:13, até o Lucas falou hoje aqui pela manhã, né? Vocês me buscarão e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então Deus está pronto a responder. Deus está pronto a dar um passo na tua direção. Você dá um passo para Deus, e Deus dá um passo para você. É uma resposta. Verdades palpáveis que eu quero que você guarde no coração. E agora eu quero falar sobre 3 conselhos que a gente chama de práticos. Porque essas verdades palpáveis são muito práticas. Mas eu quero dar 3 conselhos práticos para a sua vida nesse tempo de decisões. Tempo de fazer planos. Nesse tempo de que você está olhando para o ano de 2024 pensando, Senhor, o que é fundamental? Ajuda-me. Salomão diz assim, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Sabe, queridos, nós vivemos tempos especiais em toda a terra. É verdade que o apóstolo Paulo disse que a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Então, queridos, Deus está nos dando a oportunidade de ouvir essa palavra aqui. Pastor, eu acho que eu vi isso já em outros anos. Deus, o apóstolo Paulo falou, eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, porque eu sei que são bênçãos, são salvação para vocês. Disse o apóstolo Paulo. Então receba como eu estou recebendo, mais uma vez dizendo, olhe, escolha o melhor. Deus tem bênçãos para a sua vida? Tem. Mas, queridos, nada disso tem valor se a sua presença não for conosco. Então, 3 conselhos práticos. Primeiro conselho, decida hoje fazer uma escolha. Não se contente só com as bênçãos. Não se contente em sonhar com aquela faculdade, não se contente em sonhar com aquele casamento. É muito engraçado quando a gente fala para os irmãos que não são casados, fala, o Senhor está voltando. Ele fala, glória a Deus, mas que o Senhor espere até eu me casar. Quem já ouviu isso? Quem já sentiu isso? Quando eu era novinho, eu senti isso. Senhor, guarda mais um pouquinho, só deixa eu me casar com a minha esposa. Olha que linda. Um momento crucial da história de Moisés. Ele decide fazer uma escolha. Se contentar com as bênçãos ou escolher o mais importante. Lucas capítulo 10, versículo 40, fala da história de Marta e Maria, você conhece. Jesus vai visitá-las. E no versículo 40 diz assim, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu para ela, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Diga assim, apenas uma é necessária. Diga de novo, apenas uma é necessária. Você não se sente assim um pouquinho também, de vez em quando? Se preocupando com tantas coisas, eu tenho que fazer. Os planos começam, esses dias lá, o meu genro falando lá dos planos dele, né? E eles fizeram planos para buscar a Deus todos os dias, não sei o que e tal. Aí eles conversando, falam, puxa, mas agora tem isso aqui para fazer.
Aí o meu genro falou para a esposa dele, que é minha filha. Falei assim, não. Reacerta tudo aqui, ó, mas isso aqui tem que permanecer. Isso aqui tem que permanecer. Então, ele disse assim, ó, apenas uma é necessária. E a Maria, Marta, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Diga, esta não lhe será tirada. Maria escolheu a... Deus está dizendo para nós, você pode fazer a melhor escolha nesses dias. Você pode fazer a melhor escolha nesses dias. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama todas as pessoas. Ele entregou a sua vida por todas as pessoas, mas Deus reage de maneira diferente a cada pessoa. Tiago diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Nessa versão diz assim, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim, o Espírito de Deus veio sobre Azarias. Essa história aqui, deixa eu só te contar rapidinho. Asa, um homem de Deus, um rei, homem de Deus, tinha um coração para o Senhor. Começou muito bem. E ele estava vindo de uma grande batalha, uma grande vitória contra os etíopes. E ele entra na cidade festejando, vem um profeta e fala para ele, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa, ele disse, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. Olha o que Deus diz. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Deus responde às nossas iniciativas, às nossas ações. Amém, queridos? Deus está dizendo para você, você pode tomar uma escolha nessa manhã. Sabe, você não vai perder a salvação se você disser, não, eu quero escolher aqui, pastor, eu tenho tantas coisas para fazer, tantos problemas para resolver. Você pode estar como Marta, tentando resolver as coisas, fazer muitas coisas, agradar as muitas pessoas. Talvez você esteja até tentando agradar a Deus, enquanto Deus está dizendo, mas não quero que você me agrade, eu quero que você esteja comigo. Isso vai... Marta, você se ocupa demais com tanta coisa, menina. Olha, a Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Deus está dizendo, olha, se você prestar atenção e me buscar, Ponto 2, prático. Primeiro, faça uma escolha. Segundo, comprometa a tua agenda. O que significa comprometer a tua agenda? Foi aquilo que o meu genro falou essa semana. Ponha lá, se você anota ou se não anota, coloque lá, na tua agenda, a prioridade de você ter um tempo com o Senhor. Alguém falou alguns anos atrás para nós aqui, aquilo me ficou marcado, diz assim, você sempre tem tempo para aquilo que é prioridade. Você pode explicar para mim, para o seu líder, para a sua esposa, para todo mundo, mas eu não tenho tempo de tirar tempo com o Senhor pela manhã, eu não tenho tempo de ler a Bíblia e tal. Querido, o Senhor conhece todas as coisas. Acho que o pastor Edson falou isso aqui. O Senhor conhece todas as coisas. Você engana todo mundo, engana até você mesmo. Você se auto-justifica. Mas Deus está dizendo para você, eu estou te dando a oportunidade de escolher o melhor. Viu? Então, pega a sua agenda, escrita ou não escrita. Diz, eu vou ter um tempo com o Senhor. Nos teus planos, coloque um tempo para você fechar a porta.
sejam elas quais forem, a porta da sua casa, do seu quarto, a porta do tempo ali, separado, a porta das redes sociais, feche a porta das redes sociais, querido. Isso tem roubado tantas pessoas. Você tem tido batalhas, preocupações, ansiedades. A Bíblia diz em Filipenses 4, olha, você não ande ansioso por nada, mas em tudo, vocês sejam conhecidos diante de Deus com orações e súplicas. Deixe para lá. Alguém escreveu que se o problema é grande o bastante para gerar preocupação no seu coração, ele é grande o bastante para gerar oração. Que tal pegar o tempo que a gente fica, às vezes, pensando lá no travesseiro, refletindo como que eu vou resolver isso, sair do travesseiro, dobrar os joelhos e falar, Senhor, como é que eu resolvo isso aqui, Senhor? Vem estar comigo, vem falar comigo, mostra-me o teu caminho, eu não quero sair daqui sem a tua presença. Se a preocupação é o bastante grande, orar, jejuar, é chamar o Senhor para estar conosco. Não nos deixar ser atraído por distrações, por bezerros que nós mesmos criamos. Você pode fazer isso antes, durante e depois de cada decisão. Você pode fazer isso, porque não existe nada mais prático, querido. Você fala, pastor, você está falando de uma coisa transcendente. Não, querido, eu estou te falando de uma coisa prática. E em nome de Jesus eu quero dizer para você, experimente e você verá. Termina esse ano, eleja alguém aí e fala, ó, eu vou botar esse negócio aqui, ó. Vou testar esse negócio que a palavra de Deus falou aqui. E no final do ano, no último ano, eu quero falar para você o que aconteceu. É legal fazer isso, viu? Tem gente que faz isso para perder peso. Não é não? Ah, vamos fazer uma disputa aqui, quem perde mais peso? Não tem, quem já viu isso aí? Os irmãos mais antigos não, talvez não estão acostumados, né? Mas a turma nova faz essas coisas aí. Então você pode pegar alguém aqui e falar, vem cá, ó, vou fazer isso aí que a palavra de Deus falou. Não foi o pastor Davi, a palavra de Deus, e o Moisés falou, vou fazer isso aqui. E aí no final eu vou dizer para você se deu certo ou não. Depois você pode até fazer live, mentorear alguém por aí, influenciar alguém para falar, oh, busca Deus mesmo que dá certo, viu? Salmo 63, capítulo 1, versículo 1 diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmo 55, versículo 17 diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Está angustiado, querido, vá para o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto que você conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei. Lá dos céus, o ouvirei. E perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz o texto de Isaías 55, 6. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então, em primeiro lugar, busque ao Senhor em oração e jejum. Segundo lugar, busque ao Senhor pela sua palavra. Josué 1:8 diz assim, olha, não, Deus dizendo para Josué, você tem um desafio pela frente. Deus diz assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ter bênção na sua vida, querido? Quer ter bênção na sua casa? Quer ter bênção na sua família? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu tenho tantos outros textos aqui, mas eu vou parar. Terceiro ponto. Primeiro, tome uma decisão. Segundo, bloqueie a sua agenda para estar com o Senhor, para a sua palavra e para a leitura. Terceiro ponto. Mantenha-se junto daqueles que desejam a presença de Deus.
mantenham-se perto daqueles que desejam a presença de Deus. Como aquele povo foi beneficiado, pela decisão de Moisés, nós podemos beneficiar uns aos outros. Então, queridos, fique perto da igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando de instituição. Eu estou falando do corpo vivo de Cristo na terra. Esse é um lugar que tem buscado a Deus. Se você se sentir à vontade, se você está aqui pela primeira vez, esteja nesse lugar, viu? Mas não fique longe, nós não fomos formados para estar longe uns dos outros. Deus não estabeleceu uma religião, nem uma entidade, mas estabeleceu um reino. E a sua igreja é como que embaixador desse reino na terra. Então fique perto da igreja. Transformação de caráter, de família, quebra de vícios, lugar de operar milagres, trazer cura para a alma. Este lugar, queridos, quando nós estamos juntos, o Senhor está operando. Quando nós estamos falando, hoje eu estou tendo a oportunidade de falar a vocês, queridos, mas nós temos a oportunidade de falar uns aos outros. Se você não pertence a um pequeno grupo nessa igreja de comunhão, de crescimento, faça isso, faça esse alvo. Esse ano é bênção para a sua vida, é bênção para a nossa vida. Deus está dizendo, faça uma escolha. Nesse tempo de decisões, andar com o Senhor é a melhor escolha. Andar na companhia do Senhor deve ser a base para você traçar todos os outros planos. Isto é o fundamental. Para terminar, eu quero dizer, queridos, andar com Deus afeta quem somos. Afeta nosso comportamento, afeta nossas reações, afeta nossas decisões, afeta a nossa iniciativa, afeta o nosso ânimo, afeta o nosso humor. A Bíblia, depois, se você quiser continuar lendo esse texto, você vai ver, depois Moisés sobe para ter uma segunda experiência de entrega das tábuas, porque a primeira ele ficou tão bravo que quebrou. E diz o texto que quando ele desce de lá, o seu rosto resplandecia. Até a fisionomia de Moisés estava melhor. Você sabe que até a nossa fisionomia pode ficar melhor? Deus pode colocar um sorriso nessa cara carrancuda aí. Deus pode tirar esse ânimo de luto e colocar, como diz a Bíblia, vestes de festa e de alegria. Afeta nossas motivações, afeta nossos interesses. Estar com o Senhor afeta nossas intenções. Estar com o Senhor afeta a nossa energia. Estar com o Senhor afeta o nosso presente. Estar com o Senhor afeta o nosso futuro. Deus está nos dando essa opção hoje. Deus quer te dar um ano abençoado, um ano frutífero. Os irmãos podem subir, queridos. Deus quer te dar um ano frutífero nesse ano. Cheio de vida, cheio da direção de Deus. Escute essa palavra. Segundo Crônicas 16:9, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Passam por toda a terra significa o seguinte: ele vai lá na minha casa, no meu endereço, vai no seu, vai no nosso, vai na nossa existência. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para dar força. Essa palavra força significa vitalidade, vida. Aqueles cujo coração é totalmente dele. Então fica essa palavra para o seu coração nessa manhã. Nessa manhã que talvez grande parte dos irmãos estão fazendo planos. E eu quero dizer, tem pessoas aqui que entraram nesse lugar, talvez dizendo: pastor, eu nem fiz planos. Eu estou tão decepcionado com tantas experiências negativas. Nós ouvimos uma palavra no final do ano, diz: esqueça as coisas que ficaram para trás. Deixe o passado
de tristezas para trás, porque Deus diz: eu tenho coisas novas. E eu quero te dizer, mesmo que você estava desanimado de fazer planos, porque as experiências mostram que, puxa, eu já fiz plano tantas vezes. Eu quero dizer, comece certo dessa vez. Escolha a melhor coisa, a presença de Deus. Mas não escolha nas suas intenções, escolha nas suas decisões. Você entendeu a diferença que faz a presença de Deus? Então agora, escolha nas suas decisões. Escolha, bloqueie a sua agenda, vá orar, vá buscar a palavra de Deus, ouça a palavra todos os dias, vem para a igreja, esteja congregando com os teus irmãos. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, amém? Você recebe isso? Você recebe isso? Sabe, queridos, no dia de ontem, nós perdemos 2 irmãos queridos, né? A Jane, que estava aqui conosco, até a semana passada eu falei para minha esposa, estava aí feliz, tirando fotos. Quem vê a foto da Jane, fala assim: meu Deus, não consigo acreditar. Queridos, você está aqui hoje, amém? Você está feliz de estar aqui? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus tem um plano para a sua vida, se você está aqui. Tem muita gente que não chegou. É motivo de tristeza? Não é motivo de tristeza, porque esses irmãos foram, claro, tristeza da saudade que a gente sente. Querido Sérgio partiu ontem. Sérgio daquele, alguns irmãos aqui conheciam. Eu acho que uma boa parcela dos irmãos aqui conheceram, partiu ontem. Então dá tristeza no coração. Mas, queridos, também sabemos de uma coisa: esses irmãos foram promovidos. A palavra, eles foram estar com o Senhor. É motivo de tristeza humana, mas é motivo de esperança para mim e para você. E se você está aqui, Deus quer que você faça planos, sim. Mas a chance de nós olharmos para Moisés é dizer: Moisés escolheu a coisa certa, Maria escolheu a coisa certa, estar com o Senhor. O Senhor quer te fazer prosperar. Os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Amém? Você recebe isso? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus.